O segredo que a Bíblia não mostra. Os livros apagados da história. Há um segredo escondido, um mistério que atravessa séculos, algo que a Bíblia não mostra. O livro mais lido do mundo não está completo. Muitos textos desapareceram. Outros foram apagados de propósito. E a pergunta é inevitável. Por que esses livros foram escondidos? O que eles diziam de tão perigoso? Hoje, você vai descobrir. Prepare-se para mergulhar em histórias ocultas e conhecer os livros apagados da história. Como a Bíblia foi formada, muitos acreditam que a Bíblia sempre foi como conhecemos hoje. Mas não foi assim. Nos primeiros séculos do cristianismo, existiam dezenas de evangelhos, cartas, visões, relatos misteriosos. Cada comunidade guardava seus textos, e cada grupo tinha uma versão diferente da fé. Foi só séculos depois, em concílios, debates e disputas de poder, que líderes decidiram quais livros seriam a palavra oficial de Deus. Os demais foram chamados de apócrifos, livros proibidos, escondidos, apagados. Mas eles nunca desapareceram totalmente. Alguns sobreviveram, em cavernas, em pergaminhos esquecidos, esperando o momento de serem redescobertos. Os livros apagados. O que eram os apócrifos? A palavra apócrifo significa escondido, e esse nome não foi dado à toa. Entre os apócrifos encontramos livros fascinantes, textos que falavam de anjos caídos, mistérios da criação e até versões diferentes da vida de Jesus. Alguns foram considerados muito estranhos, outros perigosos demais para circular, e outros ainda simplesmente não agradaram ao poder religioso da época. Mas se foram banidos, o que escondiam de tão importante? O livro de Enoque. Um dos livros mais enigmáticos é o livro de Enoque. Na Bíblia, Enoque é citado rapidamente. Um homem que andou com Deus e desapareceu porque foi levado ao céu. Mas nos escritos apócrifos, a história é muito mais sombria. O livro de Enoque fala sobre seres celestiais que desceram à terra, anjos que se apaixonaram por mulheres humanas e geraram gigantes chamados Néfilim. Esses gigantes manteriam corrompido a humanidade, e por causa deles veio o grande dilúvio. Imagine o impacto se esse livro tivesse sido incluído na Bíblia oficial. A visão de anjos, homens e gigantes mudaria para sempre a fé de milhões. Talvez por isso, Enoque foi apagado, mas nunca esquecido. O Evangelho de Maria Madalena. Outro texto polêmico é o Evangelho de Maria Madalena. Na Bíblia tradicional, Maria Madalena aparece como seguidora de Jesus. Mas nos textos apócrifos, ela surge de outra forma. Uma discípula próxima, íntima, que recebe ensinamentos secretos de Cristo. Em algumas passagens, ela é retratada como líder espiritual, mais sábia até que alguns apóstolos. Esse detalhe gera polêmica até hoje. Será que Maria Madalena teve um papel muito maior na história? Será que sua imagem foi reduzida para reforçar um domínio masculino? Talvez por isso, seu evangelho foi deixado de lado. Um livro que poderia mudar a forma como enxergamos o cristianismo. O Evangelho de Judas. E se o maior traidor da história não fosse realmente um traidor? É isso que sugere o Evangelho de Judas. Segundo esse texto, Judas não teria entregado Jesus por maldade, mas por obediência. Ele teria seguido instruções secretas do próprio Cristo para cumprir um plano divino. Imagine só, o personagem mais odiado da Bíblia, se tornando o discípulo mais fiel. Essa visão muda tudo, e talvez por isso foi considerada perigosa demais. O Evangelho de Judas foi enterrado, mas hoje ressurge como um dos maiores enigmas da fé. O livro dos Jubileus e outros textos. Entre os livros apagados, existe também o livro dos Jubileus, um relato detalhado da criação e da história dos patriarcas. Ele fala de anjos, calendários secretos e até leis diferentes das que conhecemos hoje. Além dele, existem outros textos misteriosos, o Apocalipse de Pedro, que descreve o céu e o inferno, o Pastor de Hermas, que foi considerado sagrado por séculos,
O Evangelho da infância de Tomé, que mostra Jesus criança, fazendo milagres impressionantes. Textos que poderiam dar uma visão totalmente diferente do cristianismo, mas que foram rejeitados. Por que esses livros foram rejeitados? A pergunta é inevitável. Quem decidiu o que entraria na Bíblia? Muitos desses livros foram rejeitados, não porque eram falsos, mas porque não se encaixavam no que os líderes queriam ensinar. Alguns textos davam muito poder às mulheres. Outros falavam de anjos, segredos e mistérios que assustavam. E havia aqueles que simplesmente não ajudavam a manter a unidade da igreja. Assim, pouco a pouco, foram sendo apagados, chamados de heresia e condenados ao esquecimento. Mas a verdade é que eles continuam vivos e cada vez mais pessoas querem conhecê-los. O que mudaria se esses livros estivessem na Bíblia? Agora pense, e se todos esses livros estivessem na Bíblia que conhecemos hoje? Talvez nossa visão do céu e do inferno fosse diferente. Talvez enxergássemos anjos e demônios de outra forma. Talvez Judas fosse lembrado como herói e Maria Madalena como uma das maiores líderes da fé. A história da religião poderia ter seguido outro caminho, mas esse caminho foi apagado e só restaram fragmentos, sombras do que poderia ter sido. O mistério aberto. Os livros apagados da Bíblia são mais do que textos antigos, são janelas para realidades esquecidas, histórias proibidas, que desafiam nossa compreensão. Por que foram escondidos? Quem decidiu o que seria sagrado? E o que mais ainda permanece oculto? Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas uma coisa é certa: quanto mais conhecemos, mais percebemos que a história da fé ainda guarda muitos segredos. E você, o que acha? Esses livros foram excluídos por acaso? Ou alguém não queria que você soubesse a verdade?